Fala, minha gente, e aí, tudo bem com vocês? Mais um CIEGcast, só que dessa vez aqui presencial. E a gente tá recebendo na CIEG essa figuraça, que é a Dorgivânia Reis, presidente do CRC Pernambuco, sócia proprietária da Finanza Contabilidade, contadora. Eu não vou nem falar há quanto tempo, eu só vou dizer que ela é muito experiente, porque ela é, de fato. Quando a gente estava até comentando antes de você chegar, que em 2012, quando a gente estava no início, a gente foi lá na Finanza também. E você já estava detonando no mercado naquela época, né? Minha querida, seja muito bem-vinda, viu? Ô, Henrique, obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui na CIEG, até porque, como o Henrique já disse, desde 2012 que a gente tem essa conversa bem interessante. E agora nós estamos utilizando todo o sistema lá na Finanza e já percebemos o quanto dá celeridade no trabalho lá do pessoal do setor fiscal, né? Que maravilha, que maravilha. O setor fiscal agradece, né, Henrique? É isso aí. E assim, você trouxe para cá também, né, uma pessoa sua lá que é da área de tecnologia. E, gente, é fundamental para você ver, né, os escritórios mais tradicionais, que é o exemplo da Finanza aqui em Pernambuco, que é um escritório tradicionalíssimo, tem hoje o profissional de tecnologia dentro do escritório e faz diferença, Dorgivânia, você ter um profissional desse lá? Muito. A Finanza, na verdade, tem 27 anos aqui em Recife. Tá. E 29 em Pernambuco, porque a gente começou lá em Petrolina, Henrique. E de alguns anos para cá, desde 2009, a gente vem pensando processos dentro da Finanza. A gente precisou se preparar para crescer realmente, mas não apenas para crescer em números, mas ser uma empresa inovadora. Por mais que o público pernambucano ele seja bem tradicional na questão da contabilidade, mas a gente precisava pensar em inovação para que esses processos fossem otimizados dentro da Finanza. Tá. E aí foi quando o Rafael entrou no nosso time. O Rafael, na verdade, ele veio de um intercâmbio lá da Austrália. E a gente pegou esse menino com essa cabeça totalmente aberta, bem legal. Ele é bem novo, né? Bem novo, bem jovem. Hoje, Rafael deve ter 22 anos de idade. Vixe! Ia ser jogador de futebol, viu? Que desperdício pra gente. Então, quando ele chegou, o Gilberto, que é meu sócio, né? E meu marido. Sim. Sócio duas vezes. E depois eu quero conversar sobre isso. Sócio duas vezes. Gilberto identificou essa questão do Rafael. À época, eu fiquei com certo receio, porque o cara era ligado a futebol, a esportes. Como é que ele ia ficar fechado dentro de uma empresa de contabilidade? Mas, quando ele chegou, nós percebemos que ele tinha um perfil muito interessante. Entendi. E aí, a gente, com o tempo, depois dele terminar Ciências Contábeis, investimos na questão da formação. A gente trouxe Rafael para um mundo mais tecnológico. Perfeito. E aí sentimos a necessidade de ter uma pessoa que pensasse tecnologia full time. Então, o Rafael hoje é agente de inovação da Finanza. Ele hoje que interessante o nome, agente de inovação. É isso aí. Então, ele busca ferramentas para que possa agregar valor ao nosso trabalho. Perfeito. E que a gente, dentro de um processo da Finanza, que a gente quer entregar a qualidade, que além de ter celeridade nas informações, na entrega, mas que a gente entregue com muita qualidade. E foi aí que a CIEG também que entrou aí na jogada. Que bom, coisa boa. Sabe o que eu acho interessante, Dorgivânia? É essa virada que o empresário contábil ele precisa ter. Porque, assim, é igual o perfil, né, do escritório, que já é um escritório antigo, é um escritório tradicional, é um escritório que tem nome. A gente tem alguns espalhados pelo Brasil, né? A gente tem muito escritório novo, mas tem muito escritório tradicional. E quando o empresário contábil, ele tem a visão de que não basta apenas você ter o software, mas você precisa ter um agente na sua empresa que faça a coisa rodar, faz toda a diferença. Porque às vezes o cara gasta um caminhão de dinheiro em sistema. Isso. E aqui eu tô dando uma de advogado do diabo. Eu quero que você gaste com a CIEG, lógico. Mas assim, mas não é verdade? É verdade. Às vezes a gente não se atenta para isso. Só tão importante quanto tem a tecnologia é ter quem pilote, né? Exatamente. E aí a gente precisa pensar em gente, pensar em pessoas. Eu vinha conversando no caminho agora com o Rafael,
que é um bicho difícil, é o tal do ser humano. Então, se você tem ferramentas que agreguem valor nesse trabalho, mas que você pense em gente, pense em pessoas, traga essa parte da inovação, mostre que a tecnologia ela veio foi para nos ajudar mesmo, sabe? Certo. E nunca vai ser substituído o contador, o ser humano, por uma máquina. O que a gente faz é o seguinte, é agregar essa máquina no nosso serviço e nós somos os seres pensantes. Então, assim, Henrique, eu acho que a parte da gestão de uma empresa contábil, ela é importantíssima, não apenas para o ambiente de trabalho da empresa de contabilidade, mas para os seus clientes e para a sociedade em geral. Faz toda a diferença. Né? Isso é propósito. Isso é propósito, no final das contas é isso. Tem esse pensamento de que o propósito da empresa é gerar lucro, isso é muito atrasado. Evidentemente que o lucro é o que faz a gente sair da cama, né, para poder trabalhar e para poder se alimentar, para poder se vestir, para poder. Isso é evidente. Só que isso é muito básico, é muito pouco, não é o propósito pelo qual a empresa existe, né? Existe muito mais, e foi isso que você falou. A gestão, o impacto que traz na sociedade e na vida das pessoas. E pensando nisso, eu sei que você é pós-graduado em recursos humanos. Sim, não é isso? Também. Qual a importância que as pessoas têm hoje na finança Dogivânia? Por exemplo, você tem aí, né, uma formação na área. Isso te dá uma responsabilidade também, né, para poder fazer a coisa como tem que ser feita, mas também dá a você ferramentas, te dá técnica para você poder fazer uma gestão de pessoas eficiente. Isso. Como que você está levando isso para a finança? E depois eu quero saber como que você leva também essa experiência, essa expertise para o CRC. Pois é. Primeiro, ciências contábeis é uma ciência social. Tem muita gente que acha que a gente entende só de números e tal. Não. É uma ciência social, é uma ciência humana, acima de tudo. A gente não pode esquecer essa origem da ciência contábil. E aí depois, nessas especializações que vem na área de recursos humanos, planejamento tributário, que já é mais árido, mas eu sempre tive essa pegada com gente. Eu gosto de gente. É tanto que o propósito da finança é servir com excelência. E é servir não apenas ao cliente, mas servir ao cliente interno e a todo. Quem entrar na finança, a gente quer servir. Esse é o propósito. Então, quando você trabalha pessoas, você trabalha individualmente cada ser humano. Tá. Mas você não pode esquecer do coletivo. Perfeito. Para você ter uma ideia, agora a gente está agregando novas pessoas no nosso time. E diante de uma seleção, por exemplo, em 10 dias, nós recebemos quase 600 currículos. Tá. Tecnicamente, 200 e pouco estavam massa. Ok. Certo. E aí, vamos filtrar. Porque quando a gente pensa em gente e trazer mais alguém para o nosso time, a gente tem que pensar na engrenagem que nós já temos lá dentro da empresa. É verdade. Então, você já tem toda aquela engrenagem. Quem vem compor o time precisa ter um perfil semelhante àquela engrenagem. Ou, muitas vezes, para desafiar também a equipe. Então, essa questão do recurso humano dentro da finança é muito pensado. Nós pensamos em pessoas 100% do tempo. Que é a matéria-prima. É a matéria-prima do negócio. Agora, você se envolve também ou você terceirizou essa área? Porque você tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas você se envolve nessa seleção, no recrutamento, faz isso tudo também. A gente tem a Aires Consultoria, que é... Tá. Nossa, fazendo propaganda, vou cobrar da Aires. Vai cobrar. Vamos chamar a Thelma aqui. Thelma é uma figuraça. Que legal. Olha, ela é também mestre em inovação e empreendedorismo. Que massa, que legal. É muito legal. Então, a gente tem um time de recrutamento e seleção, mas tem a Thelma, que é da Aires, que ela precisa fazer esse filtro junto comigo. Então, a gente faz um bate-bola bem legal. E no dia a dia na empresa, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava justamente evitando a instalação de um conflito, porque pode existir a instalação de um conflito por coisas muito pequenas. Tá. E eu mesmo me envolvo. Tá certo. Justamente porque eles precisam entender, seja qual for o cargo que assumam lá dentro da finança, que eu estou envolvida com eles, individualmente com cada um e com o time em geral. Perfeito. Porque senão como é que a gente vai fazer o gol, né, Henrique? Exatamente. Você tem gente que te dá suporte, que te dá assessoria, mas você é a líder do processo.
Isso faz a diferença. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Você pode ter pessoas para te apoiar, mas não terceirize competência. Não é? Pô, cara, se você tem a competência, se você sabe o termômetro do teu negócio, não terceiriza a competência. Você tá lá, você tá apoiando, você tem pessoas que vão te dar, mas no final das contas tem coisa que você tem que tomar a rédea e você tem que tomar a liderança. Concorda com isso? E aí eu vou dar outra dica. A gente tem a Thelma, que me dá todo o suporte na parte de recursos humanos também, porque aí sozinha você fica olhando muito para dentro do negócio, você precisa ter uma visão mais ampla. Tá. E do outro lado, a gente tem o consultor de processos, porque nós utilizamos a ferramenta PDCA. Tá certo. É uma ferramenta que acho que todo mundo sabe que foi pelos japoneses, né? Mas aqui no Brasil, ela foi totalmente idealizada por o Falcone, que é um mineiro incrível. Então, eu digo muito o seguinte, que o PDCA é o chicote, é aquele que bate, ou seja, cobra meta, resultado, você tem prazo. E o recursos humanos é aquele que alivia. Exatamente. Então, a dica que eu dou também a todos é que junto das metas esteja também essa parte dos recursos humanos. Você precisa pensar em gente, mas essa gente também precisa entender que ela tem que dar o resultado. Entendi. Não adianta, você não separa as duas coisas. Você precisa ser um mix. Agora, falando sobre isso, Dogivânia, sobre essa parte de recursos humanos, que é uma área que você domina, mas vê só, hoje você está presidente do CRC Pernambuco. A pergunta que eu faço eu sei que você gosta de gente, mas você gosta de política também? Muito. Muito, gosto muito de política. Eu costumo dizer, inclusive esse final de semana, Henrique, foi muito engraçado, eu estive com um casal que eu conheço desde a infância. Foram meus colegas de turma. E ele me lembrou uma coisa, ele foi meu colega de turma e disse... Você era representante da turma. Meu Deus, eu já era representante da turma. Tipo assim, quinta série, ensino fundamental. Ele era, e você sempre foi muito séria. Então, assim, até uma certa idade, eu precisei trazer essa seriedade. Sim. Porque no sertão e aqui em Pernambuco, ou você é sério para mostrar competência ou não. Sim. Então, não deixa de ser uma veia política. Sim. Porque para você ser representante da turma, você precisa ser votado por quem? É verdade. Por a galera, né? Exatamente. Que está ali. Então, eu sempre gostei dessa questão política. E aí eu fui representante de turma, que eu não lembrava desse detalhe, mas também fui presidente do DA, que é o Diretório Acadêmico. Tá. Eu fiz letras primeiro, tá? Legal. Eu terminei primeiro a faculdade de letras. Eu passei para letras na Universidade Federal de Alagoas. Eu acho uma paixão, assim, literatura, redação, gramática, adoro. Amo. Mas, enfim, não fui por esse caminho. Mas que legal, não sabia que você tinha essa... Primeiro eu fiz letras, porque lá no interior não tinha ciências contábeis naquela época. E eu passei muito jovem para a faculdade. Com 16 anos eu já estava em letras. Sei. E aí eu terminei letras, mas já era técnica também de contabilidade. Certo. E tanto no segundo grau como lá em letras, eu estava envolvida nos diretórios acadêmicos, nas reivindicações, em alguma coisa. Então essa questão política sempre esteve comigo. A política partidária é que nós combinamos lá na família que eu iria deixar um pouquinho de lado. Mas minha vontade, até uma época atrás, era entrar na política partidária. Sei. Quando eu entrei na política de instituição, nessa sindical, de conselho, então eu percebi que eu poderia desenvolver todo esse meu sonho da política justamente voltado para a nossa classe. Por Perfeito. quê? Qual é o grande propósito? Eu vou mostrar a esse povo que contabilidade é uma profissão altamente reconhecida e essencial. E política é isso, né? Sim. É você não olhar apenas para o umbigo, é você olhar para o entorno, é você inspirar as pessoas e mostrar o que é bom. Então, assim, eu amo política. Perfeito. Amo política. Perfeito. Março é o mês da mulher, né? A gente tá em março. E você é a primeira mulher presidente do CRC Pernambuco em 73 anos de instituição, não é isso, se eu não me engano? 74. 74 aninhos de instituição, você é a primeira presidente mulher.
A pergunta que eu vou fazer, Dorgi, ela é muito direta, tá? Eu acho que o papel da mulher, ele tá muito claro. Tá muito clara a importância que as mulheres elas têm e as habilidades que vocês têm que nós homens não temos, né? Então a sensibilidade que vocês têm, a destreza, a organização, são coisas que nós homens aprendemos a desenvolver na marra. E vocês parecem que vocês já nascem com esse dom, né? Então não vou perguntar sobre o papel da mulher nisso. Eu quero perguntar o seguinte: você encontrou algum desafio nesse processo e nessa caminhada toda por ser mulher? Você encontrou isso ou não? Ou você sempre achou um caminho que já estava pavimentado e para você foi tranquilo? Pois é, Henrique. Muitas vezes nós mulheres nem enxergamos isso, tá? Dentro do processo, de todo esse processo até chegar à presidência, às vezes você não enxerga que existe o desafio, existe o preconceito. Mas eu sempre soube lidar com isso. Então, diplomaticamente, eu soube lidar com essas questões. Por quê? Porque você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo. Se seu objetivo é escalar uma montanha, então diplomaticamente, você tem que ir resolvendo ali, pegando o oxigênio de um, equipamento do outro emprestado, e chegar lá no topo, não é? Mas sim, houve muito desafio, houveram muitos testes velados, tá? Para saber se Dorgivânia, aquela professora competente, a palestrante que todo mundo já conhecia, a diretora da Finança. Então, assim, houveram muitos testes velados. E o que eu digo à mulherada também é para estar atenta a essas questões que não estão nitidamente direto para ti. Elas ficam na periferia, digamos assim, dos negócios. Entendi. E nesse momento, Henrique, uma das coisas que eu trabalhei muito foi o equilíbrio. Foi a inteligência emocional. Perfeito. Dentro de nós mulheres, por mais que a gente tenha essa questão da múltipla função, da sensibilidade e tudo, nós temos isso a ser desenvolvido, que é a inteligência emocional, o equilíbrio. Ao invés de você explodir, você respire fundo, conte até 1000, não é até 100 não. Você conte até 1000, respire, trabalhe o que você tinha que dizer agora, de uma forma agressiva, deixa para dizer amanhã. É melhor. Então, nesse percurso todinho, tem mais ou menos 10 anos que eu entrei no sistema. Tá. E quando eu entrei no sistema, não é que eu pensei há 10 anos atrás de estar na presidência. Certo. Mas eu diria que de 5 anos para cá, o foco era estar num local de destaque. Perfeito. E por que não uma mulher? E por que não Dorgivânia? Perfeito, Dorgivânia. Né? Perfeito. Então, isso aí foi bem interessante e bem desafiador. Certo. Agora, Henrique, uma das coisas assim que foi bem legal e que é outro conselho que eu dou à mulherada e aos homens de plantão. Primeiro, Deus. Teu pai falou em Deus agora há pouco. É verdade. E eu vi que tinha ali a Bíblia lá em cima. É verdade, é verdade. Então, primeiro Deus, família. Certo. E aí tem teus amigos, a empresa, sabe? Você precisa ter um exército do bem perto de ti. É isso aí. Isso é verdade. Aí você vence. Você precisa se rodear de gente boa, né? De gente que tem os mesmos valores. De empresas, se associar a empresas que têm a mesma cultura, entendeu? Isso é fundamental, Dorgivânia. Eu acredito muito nisso, né? Isso que você falou sobre essa questão da fé e tudo isso aí com certeza está na nossa cultura também, tá internalizado. E acho massa. É por isso que bateu, assim, os chakras. Eu não acredito em chakra, mas acredito que a gente combina porque a cultura ela é parecida, energia, né? As energias convergem para que tudo dê certo. Isso aí. Muita gente chama energia de fé, outros chamam energia de chakra, mas assim, tá acima de algo maior que toda empresa tem, todo contador tem. Você tem aquela pessoa que você se dá bem, tem aquele cara que você consegue. Parece que as ideias elas se complementam e tudo isso aí, enfim, é do jogo. A gente precisa se rodear de gente com quem a gente consiga se comunicar e se alinhar mais facilmente. Exato. Porque tem certos tipos de gente, certos tipos de empresa que por mais que você force, por mais que você tente, é como se a coisa não tá batendo, entendeu? Exato. Porque a cultura choca.
o choque de cultura é muito grande. Muito grande. O choque de cultura de uma organização. Por isso que você falou lá no início, você falou, eu não posso trazer uma pessoa para o meu escritório que ela não se encaixe numa engrenagem que já está funcionando. Ou seja, que a cultura dela é completamente diferente da minha. É até um profissional competente, é um profissional habilidoso, é um profissional que tem experiência, mas ele não tem inteligência emocional, não tem a cultura. E isso, você concorda assim que hoje em dia, eu vou ser ousado na minha afirmação, tá? Você pode discordar, evidentemente, mas você acha que hoje em dia a inteligência emocional, ela está acima da competência e da habilidade? Eu discordo em estar acima. Eu acho que está paralelo. Eu acho que você tem que ter uma visão sistêmica da coisa. Ou seja, você é contador, você vai entender apenas de contabilidade? Não. A inteligência emocional, ela está nessa visão cíclica e nessa convergência dos papéis, a parte técnica com a parte emocional. Do mesmo jeito que, por exemplo, um contador, ele não pode deixar a política, a economia, a ciência social de fora. Você, quando vai analisar um cenário, numa consultoria, por exemplo, você analisa um cenário pensando em vários fatores. Então, eu diria que a inteligência emocional, ela está igualmente necessária à parte técnica. Certo. Isso deveria, inclusive, sabe, Henrique, eu conversando, a gente tá com uns projetos bem legais de contribuir com o curso de Ciências Contábeis. Certo. Que lá no curso de Ciências Contábeis tem, assim, falar de recursos humanos, falar de gente, falar de inteligência emocional. Então, assim, a gente está contribuindo, inclusive, para que as universidades elas possam pensar não apenas na formação técnica, tecnologia. Feito agora, a gente vai ter um MBA em ciência de dados, certo, inteligência artificial aqui na Universidade de Pernambuco, mas que também essas pessoas, elas tenham realmente um equilíbrio. Certo. E aí é bem importante no mundo de hoje. É verdade. E eu vou te falar, assim, evidentemente a gente aqui, na CIEG, graças a Deus, a rotatividade de pessoas é muito baixa, né? A gente tem essa cultura parecida com a sua também, de valorizar as pessoas que trabalham aqui, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta desafiada, para que ela se sinta respeitada, né? Para todos que trabalham. E eu vou te falar, as últimas demissões que ocorreram, que infelizmente acontece, a gente precisa demitir. Eu acho que a pior parte para qualquer empresário é demitir. Eu odeio demitir. Se você já foi um dia demitido por mim, saiba que eu odiei demitir você. Mas assim, as últimas demissões foram todas por questões emocionais, Dogivânia. Entendeu? Acredito. Então, eu acho... Porque hoje, na verdade, a competência ela tá mais fácil de você medir, né? De fato, as duas coisas são importantíssimas. Mas a competência ela é mais fácil de você medir pela experiência da pessoa. Ali nos primeiros momentos você já vê se a menina ou o rapaz entendem, né, da área e tal, você consegue. Mas emoção, querido, vem com o tempo, né? É com o tempo. Você, numa seleção, existem mecanismos, mas você não tem como descobrir tudo, você não sabe. Entendeu? Exatamente. Aí a gente tá falando de demissão. Tem um negócio bem interessante que a gente tem lá na Finanza, que é exatamente você ter entrevista de demissão. Como é que é isso? Ou seja, entrevista do cara que foi demitido, ou se não daquele que pediu demissão porque acha que a empresa não está mais adequada ao propósito dele. Pode também. Sei. Essa entrevista, ela serve, Henrique, para que você verifique como é que está o ambiente de trabalho em lugares que você não anda e não enxerga. É tão bom a gente receber elogios, né? Mas quando alguém está sendo demitido, ele é muito verdadeiro. Então você precisa escutar esse cara também, ou essa cara. Ah, entendi. Então a gente criou esse procedimento, lógico que não é obrigatório, a pessoa ela precisa se sentir à vontade para responder algumas questões. Isso é online, um formulário lá. E ela pode responder tanto no momento como depois, no momento que ela se achar. E é muito interessante para a gestão de pessoas. E você coloca isso em prática lá? Sim, hoje. Sim. E você já teve bons resultados? Bons resultados. Inclusive, nós já tivemos pessoas que pediram demissão e que hoje prestam um serviço para a Finanza, de uma outra forma.
Ah, entendi. Então, você avalia várias habilidades, várias competências, principalmente, naquele profissional, a partir disso. Que interessante, isso é fantástico. Mas aí eu te digo também que nesse desenvolvimento não vai apenas a parte de recursos humanos. Aí você precisa ter também uma psicóloga para que você possa... Sim, extrair ali a informação. O que você quer para a gestão da empresa, para auxiliar na gestão da empresa. Bem legal. Isso é importante porque eu acho que a gente, né, enquanto empresário, enquanto empreendedor, o que a gente quer é que todo mundo seja sincero conosco, né? Pelo menos quem tem maturidade emocional. Eu, durante muito tempo, me confessando aqui para você, que eu estou me sentindo muita vontade de conversar contigo, mas durante muito tempo eu não tinha muito controle. Quando alguém vinha e criticava alguma falha da empresa, eu pensava que ele estava me ofendendo. Isso aí é um problema. Isso é um problema. Se você é um empresário, seja de qual área for, mas você é um empresário de contabilidade e alguém vem expor uma falha do teu processo, ou uma falha da tua empresa, uma falha de um colaborador teu, ou uma falha sua, essa humildade em reconhecer, porque assim, você fazer uma entrevista com alguém que está sendo demitido é um terreno espinhoso. Você pode escutar coisas altamente dolorosas. E a inteligência emocional ela tem que ser sua também. Sim, porque nesse momento ele vai ser muito mais espontâneo e verdadeiro. E aí, a empresa, gente, aí eu costumo dizer, é um organismo vivo. Ele não pode ser uma norma e procedimento guardada num computador ou numa gaveta. Perfeito. Ele é vivo, você precisa estar pensando, reinventando o tempo todo. Dinâmico, né? Muito dinâmico. E gente, é o que faz todas as empresas. É isso aí. Por mais que a gente tenha tecnologia, a CIEG massa, ajuda, o povo fica feliz danado, né? Porque aí a parte de processos agiliza bastante, mas é a criatura humana que faz acontecer tudo. É verdade. Né? E aí você me perguntou uma coisa, eu não te respondi, a questão do conselho de contabilidade. Sim. E aí, Henrique, eu confesso que a gente que está na iniciativa privada e vai para um conselho, o conselho é uma entidade pública, ou seja, uma autarquia pública. E muitos de nós, contadores, não sabemos disso. Acham que conselho é lá uma entidade qualquer, né? Então, assim, contador, conheça o seu conselho, conheça as obrigações, os direitos que está envolvido o conselho, o sindicato, o que quer que seja. Por ser uma entidade pública, aquelas pessoas que ali trabalham são concursados. E a gestão numa entidade pública é desafiadora para nós que estamos na iniciativa privada. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Porque nós, na iniciativa privada, eu vi que você também tem nos seus valores a questão ética. Que muitos de nós achamos que ético não precisa ser dito, não precisa estar nos valores, porque a gente ou é ético ou não é ético. Mas eu acredito que tem que estar escrito, porque o óbvio tem que ser dito. Alguém já me disse isso lá atrás, Dojo, coloca a ética, porque já que a ética está aqui no DNA da finança, então vamos colocar nos valores a ética. Beleza. Só que você tem lá na iniciativa pública preceitos éticos, sabe? Tudo bonitinho, tudo escrito. Só que a gestão de uma entidade pública é totalmente diferente. Até porque, Henrique, lá naquela entidade pública existem os funcionários que, de uma certa forma, eles têm a estabilidade do concurso. Ou seja, um funcionário para ser demitido, gente, ele precisa fazer horrores. Eu sei como tá? É que é. Existe a estabilidade. E nós que estamos como conselheiros, presidente, conselho diretor, nós somos temporários. A gente fica ali durante um período. Ou seja, a gestão são 2 anos. Então, o desafio é enorme. Entendi. Você imprimir os conceitos de gestão. E aí a gente está trazendo esse time do CRC para um conceito de gestão inovador. Mostrar que o contador, que a classe contábil é o cliente do conselho. Então, a gente tem um time muito legal lá no conselho e a gente está mexendo com essa questão da gestão e dos resultados também. Porque não deixa de ser uma entidade que precisa ter resultado para a sociedade. Minha gente, olha, eu vou falar para vocês. Aprendi demais.
com essa aula. Dorji, né? Chama de Dorji. Escolha! Aprendemos. E ela... Você é uma simpatia de pessoa. Conversar com você é um prazer. Foi um prazer aprender contigo. Acho que, inclusive, a gente pode gerar mais conteúdo juntos depois, Sim. viu? Muito obrigado por ter vindo aqui na CIEG, tá certo? E eu queria que você desse uma mensagem final aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Para a nossa audiência, gente do Brasil inteiro. Vamos lá. Como a gente falou de gestão, então, empresário contábil, pense a sua empresa como qualquer uma outra. Cuide da gestão, dos negócios, das habilidades e competências do teu time. É isso que vai fazer com que você cresça. E crescer, lembre-se, não é só em quantidade de clientes, mas existem vários processos dentro da empresa que podem alavancar também teu faturamento e tua lucratividade. Então, cuida da gestão, mas cuida muito bem das pessoas e do equilíbrio dessas criaturas todas, parte técnica e emocional. Essa eu acho que é uma dica bem preciosa, sabe, Henrique? Perfeito. Concordo. Gente, obrigado. Até a próxima.